Olá, bom dia. Então, eu fiz aqui um esqueminha, tá? Para explicar sobre os tipos de seleção natural. Lembrando que a gente não falou disso na aula, por isso que também pode ter te gerado dúvidas, tá? Eu falei que eu ia explicar essa parte para vocês depois que a gente falasse sobre genética, iniciasse os assuntos sobre genética. Porque nessa parte já é importante entender um pouquinho o fenótipo, o que é fenótipo, o que é genótipo, o que são alelos, né? Isso são questões bem básicas de genética, mas eu vou te explicar aqui de uma maneira que acho que vai dar para entender, tá? Então, a gente tem três tipos de seleção natural, né? Que podem acontecer aí numa população. Então, aqui nós temos exemplos desses tipos de seleção natural. Então, a gente tem o exemplo da seleção estabilizadora, da disruptiva e da direcional, tá? Então, vamos começar por essa. Então, a gente tem aqui um exemplo, tá? Por exemplo, a gente sabe que um fator importante para o desenvolvimento de um embrião, de um feto, né? E até mesmo quando ele nasce, é o peso ideal, né? Então, o peso ideal, ele é um fator... Ai, aqui. Ele é um fator, então, de seleção natural. Então, a gente tem o peso ideal como um fator intermediário nessa população, ou seja, ele tá no meio, né, dessa população, e a gente tem dois extremos, que seriam indivíduos obesos e indivíduos desnutridos. Então, quem que tu acha que tem mais chance de sobreviver frente, se a gente colocasse aí 10 bebês, né? Então, a gente tem aí 7 bebês com peso ideal, 2 obesos e 1 desnutrido. Quem que tem mais chance de sobreviver? Aqueles que têm o peso ideal. Então, a seleção estabilizadora, ela ocorre a estabilização da população, né? E o fenótipo de peso ideal, as características, então, de peso ideal, elas sobressaem na população. É uma população estável. O peso ideal tem mais chances de se desenvolver. Se a gente for observar o gráfico, então essas duas populações extremas, que são o obeso e a desnutrição, elas não tendem a crescer, tá? Quem cresce é quem? Peso ideal, tá? Aqui na seleção disruptiva é ao contrário. Nós temos, então, 3 fenótipos, tá? Então, a gente tem passarinhos, por exemplo, com bico grosso, passarinhos com bico médio e passarinhos com bico fino. E aí, nessa população, nesse ambiente onde eles estão, existem 2 tipos de alimentação principal, que são vermes, que são finos, e sementes, que são bem grossas, né? Então, quem é que vai prevalecer nessa população? Os extremos, tá? Então, o bico fino, os passarinhos de bico fino, porque eles podem se alimentar de vermes, que são, né, animais menores, e passarinhos de bico grosso se alimentam de sementes, certo? A população aqui do bico médio não consegue se adaptar. Então, a gente tem, como que a gente tem a representação desse gráfico? Dessa maneira aqui. Então, a população intermediária, ela não consegue sobreviver. A gente tem, então, as populações extremas sobrevivendo, a de bico grosso e a de bico fino. E aí, aqui a gente tem o nosso exemplo, tá? Que é o último exemplo, que é a seleção direcional. Nessa seleção aqui, a gente tem características fenótipas, por exemplo, bico grosso ou bico fino, tá? E somente um desses extremos é selecionado. E o que vai fazer esses extremos serem selecionados? Se essa vantagem evolutiva, qual delas é uma vantagem evolutiva para aquele ambiente que está sendo analisado? Então, aqui, por exemplo, se a gente for usar esse mesmo exemplo dos passarinhos, e a gente tem um lugar que só tem sementes, quais das duas populações vão sobreviver mais? A quem tem bico grosso, tá? Porque consegue bater e abrir a semente e se alimentar do interior da semente. Então, a gente tem uma seleção direcional, assume sempre uma direção, tá? Então, após a seleção, os indivíduos com tamanho do bico grosso vão ter mais sucesso reprodutivo, né? E vão ter mais sucesso, então, em termos de seleção natural, tá? E aí, a gente vem pro teu exemplo aqui, o exemplo da questão, né? Então, o exemplo da questão, o que ele vai falar aqui? Ele fala que, mesmo
A seleção natural aumenta as mutações raras, que não são vantajosas em condições normais, mas, casualmente, conferem proteção contra substâncias químicas. Então, nesse caso aqui, o que ele está falando? Que essas mutações, nesses números de espécies, né? Que essas mutações, elas estão sendo boas para esses indivíduos, porque eles estão sobrevivendo frente à quantidade de pesticidas na população. Então, como que a gente vê esse gráfico? A gente vê esse gráfico de uma maneira direcional. Eles estão crescendo, para todos eles essas mutações estão sendo vantajosas. Então, eles tendem a crescer. Então, é um padrão é um padrão direcional. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, 2 indivíduos que apresentassem esse comportamento, qual tipo de seleção que a gente teria? A seleção disruptiva, que favorece 2 extremos, né, de uma população. Se a gente tivesse uma população aqui que se destacasse, né, então essa população do meio intermediária se destacaria frente às 2 extremos. Então, a gente teria qual tipo de seleção? A estabilizadora, tá? Então, a resposta certa é a B, né? Que é a seleção direcional, na questão que tu colocou aqui. Ó. Com base no texto e no gráfico que ilustra o processo, assinale a alternativa que identifica o tipo de seleção natural. É uma seleção, então, direcional. Todas aquelas mutações estão sendo vantajosas e aqueles indivíduos, então, estão crescendo, né? Estão se evoluindo aí de maneira direcional.